Você sabia que existem 9 pecados satânicos? Exatamente. Não só as religiões cristãs existem pecados, também no satanismo existem pecados. Vamos ver quais são eles. O primeiro seria a estupidez. Satanistas devem aprender a ver através dos truques. O segundo, a pretensão. Posturas vazias não estão de acordo com as regras capitais da magia. Terceiro, solipsismo. Quarto, autoengano ou autoilusão. Quinto, conformismo de massa. Sexto, falta de perspectiva. Sétimo, negligência ou esquecimento para antigos ortodoxos. Oitavo, orgulho contraprodutivo. E nono, falta de estética. No satanismo, as pessoas não seguem nenhum tipo de livro religioso como a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia Satânica de LaVey é como livro de base para as pessoas conhecerem sobre o satanismo. Ainda assim, esse livro é cheio de falsas informações para filtrar as pessoas que realmente são dignas de se autodenominarem satanistas. Lembrando que um dos pecados capitais do satanismo é a estupidez. A Igreja de Satã, que em inglês significa Church of Satan, foi a primeira organização religiosa abertamente satânica fundada por Anton Szandor LaVey, intitulado pelos seus seguidores como o Papa Negro. Grupos satanistas já existiam nos Estados Unidos e no Reino Unido em 1950, mas foi em 30 de abril de 66, quando LaVey anunciou a criação da igreja, que ela foi reconhecida como a primeira organização religiosa dedicada às filosofias satânicas. É provável que o nome Igreja de Satã tenha sido adotado como forma de causar impacto e chamar a atenção da imprensa, bem como a idealização das missas satânicas, que eram paródias das missas cristãs e também eram voltadas à sociedade de Hollywood. Também há a crença de que, além da provocação, o nome tenha sido escolhido por representar o não espiritual, a carne, e também o homem-deus, que é aquele autorrealizado. O satanismo de LaVey é, em sua essência, uma filosofia humanista e anticristã, principalmente em relação à repressão sexual e ao sentimento de culpa cristão. O satanismo não prega o culto a Satã como o demônio descrito pelas religiões monoteístas, mas sim por seu significado. A palavra Satã significa adversário. Foi adotada pelos satanistas como meio de representar a oposição aos dogmas cristãos estabelecidos. Daí vem o neosatanismo, o luciferianismo, o satanismo gótico, o Deber satânicos religiosos, Baphomet e o pentagrama e a cruz invertida, como por exemplo, que são símbolos muito conhecidos. Em meio às diversas polêmicas que compõem o tema do satanismo, alguns pontos não ficam totalmente esclarecidos. Por exemplo, a representação de uma cabra com corpo humano encontrada nos cultos do satanismo religioso é denominada Baphomet, que já era conhecida desde os tempos pré-cristãos. Portanto, não possui nenhuma relação com o demônio conhecido no cristianismo. Para os satanistas, Baphomet é uma energia da natureza que os motiva a conseguir seus objetivos. Neste caso, a cabra com corpo humano e asas simboliza força, fertilidade e liberdade. São características muito valorizadas pelos povos pagãos. O pentagrama é um símbolo encontrado originalmente nas culturas pré-cristãs, com diversos significados. O pentagrama é um símbolo encontrado originalmente nos cultos pré-cristãos, com diversos significados. No caso do satanismo religioso, é utilizado com duas pontas voltadas para cima. É o que simbolizaria a face de Baphomet, o bode. A origem da cruz invertida nos remete a São Pedro, que não se julgava digno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Este símbolo é encontrado na Basílica do Vaticano, no trono ocupado pelo Papa e etc. Porém, a cruz invertida também foi adotada por grupos que se intitulam satanistas ou anticristãos. Quanto aos faunos, Baphomet vem de longe, antes da era cristã, visualmente por estar relacionado ao deus Pan, que é de origem grega. Os latinos chamavam-no também de Fauno ou Silvano. Fauno era uma divindade romana dos campos, bosques, pastores e da profecia. Sua aparência lembrava bastante Pan, da Grécia, com chifres curtos, enroscados como carneiro ou bode, orelhas pontudas e pés com cascos grossos, barba rala, cavanhaque em algumas pinturas,
e etc. Ser da natureza, supostamente um elemental. Seria então da mesma categoria do nosso Saci Pererê. Há ainda antigas descrições que mostram Fauno com as pernas e cauda de um gamo e uma pele suave no corpo. Ele também tem braços e a face de um bonito jovem. A ele atribui-se a criação da charamela, que é um tipo de flauta. O luciferianismo seriam os seguidores que cultuam Lúcifer. Lúcifer é visto como um anjo e não como uma personificação do mal no cristianismo, mas eles o veem como uma referência para alcançar a iluminação espiritual, sendo que a origem de seu nome significa portador da luz. Agora vamos falar um pouco do diabo, do latim diabolos, do grego antigo traduzindo diabolos, aquele que separa, que significa aquele que separa. É o nome mais comum atribuído à entidade sobrenatural maligna da tradição judaico-cristã, que é o Satanás. É a representação do mal com sua suposta forma original de um anjo querubim, um anjo de alto escalão da hierarquia angelical, que foi expulso dos céus por nele se encontrar o princípio da corrupção universal. Com seu parecer ainda desconhecido, muitas são as tentativas de reproduzi-lo. O mais popular o levaria a ter uma cor vermelha, com feições humanas, mas com chifres, rabo pontiagudo e um tridente na mão, para remeter a um cetro. Alguns acreditam que este parecer foi criado, sobretudo pela Igreja Católica. Agora, tal opinião alega que, como ele poderia perder seus fiéis para o paganismo, apropriou-se de um elemento de cada deus pagão e reuniu-os para que toda vez que um de seus fiéis olhasse para uma divindade sentisse medo, associando-a a Satanás. Assim, a perda de fiéis diminuiu notavelmente. Existe também outra forma comum quanto ao parecer. Corresponde a de um ser metade humano e metade bode, com o pentagrama invertido e alguns inscritos no corpo, embora não tenha ligação com Baphomet, que foi a imagem